Bom dia, povo de Deus, muito bom dia. Seja bem-vindo a mais um Devocional Reino. Hoje nós temos um grande propósito que é, mais uma vez, confirmar a nossa identidade no Senhor, em Cristo. Mais um dia. E, irmãos, eu vou assumir um negócio aqui para vocês, vou confessar. Hoje eu não acordei muito disposto. Sabe aquele dia que você acorda? Eu acho que o termo certo nem é disposto, não sei. Hoje foi um dia que, revendo o devocional de hoje, eu fui ministrado pela uma segunda vez, né? Eu preparo sempre um dia antes e os temas eu já tenho, né, anotados previamente, eu preparo um dia antes, mas na hora, quando eu vou revisar e às vezes dou até uma pincelada ali para tentar melhorar alguma coisa, mais uma vez Deus me tocou agora pela manhã. E eu quero já falar sobre o tema. O tema é: qual a minha identidade para o mundo? Qual a minha identidade para o mundo? Nós escolhemos o texto de 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 9 de 1 Pedro, que vai falar sobre Eu vou ler em duas versões porque vale a pena a gente ler nas duas versões. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido e exclusivo de Deus. Essa na linguagem de hoje. E na King James nós vamos ter o texto: porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar, aqui é a parte B do versículo, mas eu vou ler para você entender, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual a minha identidade para o mundo? Hoje, na forma que nós estamos vivendo, que nós estamos nos encontrando, a gente vive numa geração que ela seculariza tudo. Nós vivemos ao lado de gerações que secularizam tudo. Nós vivemos num tempo onde as pessoas secularizam tudo. E o mundo, ele tenta roubar de você sua identidade, como eu já falei diversas vezes aqui, colocando rótulos em tudo, na sua aparência, no seu sucesso, no seu passado, na sua performance, no seu futuro e no seu presente. As pessoas, elas incomodam com o seu sucesso, com o seu passado, com o seu futuro, o seu presente, com sua aparência. Mas a verdade é que só Deus tem autoridade para definir a criatura que é você, pois Ele é o Criador. Quando você entende que quem é aos olhos de Deus, nenhum sistema, nem ninguém, nenhuma pessoa, cultura, trauma, cultura, dor, palavra, nada pode te convencer do contrário. Hoje, o céu vai te lembrar, você tem uma identidade e ela é eterna. E pensando nisso, eu comecei a pensar, raciocinar aqui o quanto as pessoas são más.
o quanto as pessoas dão vazão a mancha que nós temos desde os nossos primeiros pais, a raiz de corrupção das pessoas. Às vezes, eu vou dar exemplos reais e exemplos que eu vivi, inclusive esses dias. Às vezes as pessoas, elas querem te tirar de lugares que elas mesmas te colocaram. Sabia disso? A inveja nem sempre. Simplesmente ela rotula o teu sucesso como: foi fácil, eu ajudei. Tirando de você todo o valor que você tem, que você carrega, a sua dedicação para construir algo, alguma coisa. O seu bom desempenho, a sua boa performance. Elas querem desvalidar, não sei nem se essa palavra existe. Elas querem desativar sua identidade de forma forçada. Que na verdade o mundo, ele não tem essa compreensão da identidade. Isso é algo que nós ativamos e descobrimos em Deus. Mas o efeito social, emocional e espiritual das ações humanas correspondentes à vida de um cristão, né? Ele tem esse impacto de desativar a identidade de Deus na nossa vida. Quando eu digo desativar a identidade de Deus, não é porque Deus tirou, removeu ou alguém removeu, não. São os rótulos que você ouviu que te fizeram pensar, que te emocionaram, que fez você tomar decisões, que essas decisões te levaram a um lugar que não é o lugar onde Deus quer que você esteja. Dentro desse lugar você peca, você se automutila espiritualmente, porque toda vez que você peca, você rasga ali o seu corpo espiritual, vou chamar assim, as suas vestes espirituais, como a gente gosta de usar esse termo no meio cristão, ela começa a ficar suja. E dentro desse processo, as pessoas vão criando, gerando em você dúvidas, dores, vai fadigando tua alma, porque você não aguenta mais se defender, você não aguenta mais falar, se justificar, porque para algumas pessoas você sempre vai estar errado, independente do que você faça. Ou se você fez alguma coisa certa, não era do jeito que ela queria. E isso faz com que você perca a sensação de estar em Deus, porque você busca mais agradar os humanos, os homens, os líderes, do que o próprio Deus. E lembre do que nós conversamos ontem. Às vezes, estar em Deus ou confiar em Deus, a vontade de Deus sendo feita na nossa vida, muitas vezes pode acontecer que nesse propósito, nesse processo, você não esteja vivendo de forma confortável. Até que se cumpra algo maior e Deus te faça viver algo sobrenatural. Mas pode acontecer. Pode acontecer de você não estar confortável e Deus mesmo assim está agindo, está com a mão sobre aquele lugar, sobre alguma coisa. E hoje eu acordei pensativo com relação a isso, sabe, irmãos? Eu vou citar um exemplo prático. Eu fui indicado por um
um amigo, colega, para um cliente, atender um cliente. Nós atendemos esse cliente muito bem, a empresa atende ele muito bem. E antes de ontem eu recebi a notícia de que esse mesmo colega levou um outro profissional para fazer o mesmo serviço que eu faço, indicado por ele, para esse mesmo cliente. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu disse, meu Deus do céu, as pessoas são muito corruptas. E esse amigo que me indicou, ele recebe comissão mensalmente, recorrente, todos os meses, por essa indicação. Ou seja, eu ganho e ele ganha. E eu fiquei triste com essa situação, porque é uma pessoa que eu via Deus na vida dele. Continuo vendo. Isso talvez possa ser uma decisão que ele tomou errada, né? Mas eu fiquei triste com o ser humano, eu fiquei triste com aquele homem, porque eu tinha ele como referência de honestidade, de uma pessoa que gostava de ajudar os outros, não pelo que ele fez por mim, mas pelo que eu já vi ele fazendo por outras pessoas. Mas essa atitude ficou assim, manchando o que eu vi a respeito dele. Mas isso não muda quem ele é em Deus. Ele, Deus sabe. Mas essa luta constante que nós temos que superar e vencer das pessoas, do ser humano que é mau, que é ruim, de você tentar viver alguma coisa para agradar alguém, para formar ou ali construir uma situação natural, esquecendo que o mundo sobrenatural, o mundo espiritual se move através de palavras de destino que eu lanço, através de uma formação de uma... Você sabia que sempre que você faz uma aliança com alguém, eu aprendi isso nesses últimos dias. Você sabia que quando você faz uma aliança com alguém, seja ela de relacionamento, sociedade, amizade, pode ser profissional, o mundo espiritual se move a favor ou contra esse projeto, essa ação? Você sabia que dependendo da pessoa que você está se aliando, se aliançando, você pode sofrer consequências que nem foram suas, nem foram geradas por você? Parece ser uma coisa que todo mundo já sabe. Talvez você já saiba, mas nem todo mundo pensa nisso quando vai fazer uma aliança com alguém. Como eu te disse, pode ser profissional, pode ser um relacionamento, pode ser uma amizade, um negócio, enfim. E o que nós precisamos entender hoje é que a nossa identidade para o mundo, ela sempre vai ser uma identidade que eles vão tentar definir quem nós somos antes de nós dizermos para ele quem nós somos. Então é por isso que você precisa ter no seu coração e na sua mente que você é o que Deus disse que você é. A sua identidade, ela não é natural, ela não está baseada em um grande negócio que você vai fazer, não está baseada num relacionamento que você está assumindo. Ela está baseada em Deus, ela é eterna. Muito a gente ouve falar aquela frase, né? Ganhar o mundo inteiro e perder minha alma, ou ganhar o mundo inteiro e perder minha família, minha casa. Você sabe o que é isso? É crise de identidade. É quando eu paro de entender quem eu sou para agradar as pessoas. O que adianta eu fazer a obra de Deus
de eu falar, gravar esse devocional aqui para você todo dia e não ter a mesma atenção para tratar um filho, para tratar meu relacionamento, meu casamento. E eu posso falar isso para vocês debaixo de céus abertos e sem nenhum pingo de vergonha. Essa séria identidade, ela surgiu na minha vida por uma crise no meu casamento. Deus me tratou nesse momento. E é normal e natural que isso aconteça, mas o caminho que você vai tomar vai ser exatamente o futuro que você vai ter em Deus. Se você vai querer continuar descobrindo a sua identidade ou se você vai rejeitar, desativar de forma completa essa sua identidade em Deus e viver para o mundo e não mais para Ele, viver pelos seus próprios entendimentos. O livro de Provérbios vai tratar demais sobre você se estribar nos seus próprios entendimentos, sobre os seus pensamentos. Então, Deus está dizendo para você nessa manhã, o mundo vai tentar te definir porque as pessoas são más, são ruins, há muito ódio no coração. Eles vão tentar te rotular pelo que você faz, ou pelo que você foi, ou pelo que você é, até pelo seu sucesso. Até se estiver dando certo, escuta, até se estiver dando certo, as pessoas vão dizer que quem você é pelo olhar delas. E pode ter certeza, de 100%, 80% é negativo. Pelo que você tem, as pessoas vão te rotular. Elas vão querer dizer quem você é. Pelo que você sente, elas vão tentar te rotular. O que você precisa entender hoje, Devocional Reino, entenda. O que você precisa entender hoje é que você é o que Deus diz que você é. Eu não quero mais tratar os próximos devocionais, eu já falei para Deus hoje. Hoje é dia 20 de junho, nós ultrapassamos o meio da nossa temporada. Nós ainda temos 10 dias para viver intensamente esse devocional. Mas eu disse, Senhor, eu não quero mais estar afirmando coisas que eu já disse. Mas eu vou dizer para você hoje, nessa manhã, mais uma vez, você é o que Deus diz que você é. A Bíblia diz que você é, a Bíblia te define pelo que você é em Cristo. E nós acabamos de ler em 1 Pedro, capítulo 2, dizendo que você é escolhido, você é santo, você é povo exclusivo, separado. Você é embaixador no reino. Muitas vezes quando nós escutamos a palavra, que onde nós pisarmos a planta do nosso pé, ali, aquele lugar será nosso por herança, ou existe outro versículo que diz que onde nós pisarmos a planta do nosso pé, ali a presença de Deus também vai estar conosco. Mas eu vou te dizer, não é o lugar ser seu pelo termo de posse, não. Aquele lugar é seu pelo termo de esse ambiente pertence a Deus e eu sou dele e esse lugar é dele e assim esse lugar também é meu e esse lugar é do Senhor. Não sei se você entende isso. O problema é que muitas vezes nós deixamos de nos moldar pelas opiniões da cultura, da mídia, da dor, a opinião pelo fracasso das pessoas e os nossos fracassos. E nós esquecemos de quem nós somos de verdade. Quem nós somos de verdade. Você é feitura dele, você é
criatura do Criador. Você é criação do Criador. A sua identidade, ela não é terrena, ela é eterna. E eu vou te dizer mais, aqui nós temos a confirmação que você foi escolhido, santificado, exclusivo, povo separado para ser embaixador do reino. Você é filho. Lembra do que nós falamos ontem? Se você ainda não viu, querido, os devocionais passados, eu te convido. Assista os devocionais passados, tá? Vai fazer total sentido para você quando você assiste na ordem que gravamos. Você pode ter sido rotulado por qualquer coisa na sua vida. Sabe por quê? Quando você traz solução para alguém e você discorda de um grupo de pessoas, você não é o cara que trouxe a solução, você não é a mulher que trouxe a solução, você é o problemático, porque você está discordando de todo mundo. Sabe, quando você tenta ajudar alguém, mas não faz do jeito que ela quer que você faça, você é o inútil. Porque você não fez da forma certa. Sabe quando você é uma pessoa que não se molda sempre ao que as pessoas dizem ou concorda em tudo que elas falam, você é difícil. Você não é o cara que tem uma identidade autêntica. Sabe quando você dá atenção para todo mundo e ninguém olha para você, você é esquecido. Você é esquecido. Mas hoje eu quero que você pare de levar em conta todas essas palavras. Eu quero que você pare de tentar se encaixar nos moldes mundanos, dos moldes seculares, no molde que as pessoas estão te vendo, porque você foi chamado para transformar, não para conformar. Você não precisa conformar ninguém, você não precisa agradar ninguém, você precisa agradar a Deus. E esses dias na verdade nós fizemos ontem a nossa última aula. Deixa eu ver se eu acho aqui o livro. Tá aqui. Eu acabei de finalizei a leitura desse livro. Na verdade, desculpa, não finalizei. Falta um capítulo para me finalizar a leitura desse livro. Eu acho que um capítulo, mais ou menos um capítulo que falta, 1 ou 2, chamado Homem ao Máximo. Esse livro, ele foi escrito pelo Ed Collier, e dentro desse projeto existe várias, ele é um best-seller, esse escritor, e esse livro ele é feito como um guia para um sucesso familiar para homens. É uma sabedoria na visão bíblica, né, através de princípios bíblicos sobre o seu alto potencial na vida, onde ele ativa a hombridade, onde ele ativa a identidade, a respeito da identidade do homem, né, do sacerdote. E esse livro, dentro desse livro eu aprendi tantas coisas, dentro do curso, porque eu estou fazendo um curso chamado Homem ao Máximo pela minha igreja. E esse curso, ontem a gente fez a penúltima aula, eu acho que foi a última aula, na verdade. E resta só mais uma atividade, mais um capítulo para nós finalizarmos. E ontem eu aprendi algo assim... Ontem não, lendo esse livro eu aprendi algo fantástico, que é... O que é que eu preciso fazer para agradar a Deus? O que eu preciso fazer para agradar a Deus? Para provar o meu amor ao Senhor.
Você sabe o que você precisa fazer para provar o seu amor ao Senhor? Porque agradar a Deus é exatamente isso. E uma eu tirei do livro e a outra Deus colocou no meu coração. Você sabe o que você precisa fazer para agradar a Deus? Eu tô te dando um tempinho para você pensar aí, tá? E uma eu anotei e a outra está no livro. O que você deve fazer para agradar e amar o Senhor é amar o que Deus ama e odiar o que Ele odeia. Aqui eu estou dizendo para você que você não foi chamado para transformar. Na verdade, você foi chamado para transformar, você não foi chamado para conformar, para agradar pessoas. Você precisa agradar o Senhor. E para agradar o Senhor, você precisa amar o que Deus ama e odiar o que Ele odeia. E essa foi a que Deus me deu, e eu anotei aqui no livro, que na aula, irmãos, esse aqui é o nosso caderno de atividades. Eu sou um pouco nervoso para anotar as coisas, eu fico o tempo todo rabiscando aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver. Não dá para ver. Não consigo focar. Enfim, eu fico o tempo todo rabiscando. Nós temos um livro de atividades, eu fico ali, às vezes algum aluno fala alguma coisa interessante, eu anoto, mas enfim. Uma das coisas que você precisa entender para agradar a Deus também, e hoje o nosso devocional vai ser um pouco mais curto, não porque eu quero, mas porque está acontecendo assim, é que você precisa dar um basta na hipocrisia na sua vida. A queda da hipocrisia, ela levanta a sua maturidade espiritual. Porque uma das coisas que Deus me deu nesse curso é que a verdade, ela é uma das maiores provas de amor ao Senhor. Você se chegar ao Senhor de forma verdadeira, você talvez não consegue confessar um pecado para alguém, para um líder, mas você confessar esse pecado para o Senhor, porque tem gente que esconde das pessoas e de Deus. Obviamente ele não esconde de Deus, mas ele não assume aquilo nas orações, não pede perdão a Deus. Por mais que Tiago 5,16 vai dizer que nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros para ser curados. E nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus para ser perdoados. A verdade é uma das maiores provas de amor ao Senhor. Você pode até dizer para mim, William, mas eu não minto para Deus. Talvez você não minta para Deus na sua conversa, mas nas suas atitudes você tenta esconder. Obviamente você não consegue, porque Deus é onipresente, onisciente. E o que eu quero te dizer é que você agrada a Deus amando o que Ele ama e odiando o que Ele odeia. Por mais que o mundo, por mais que as pessoas tentem entender, elas não vão conseguir entender essa dinâmica de Deus com o Filho. Porque nós fomos chamados para transformar e não para conformar as pessoas. 1 Pedro, aqui que nós acabamos de ler, capítulo 2, versículo 9, é um texto da doutrina da identidade e da eleição divina. Pedro está escrevendo para cristãos perseguidos, dispersos no mundo. Porque, como eu te disse, nos últimos dias, o inimigo, ele não é hoje o seu principal... Satanás não é o seu principal inimigo. O seu principal inimigo é você. A sua luta diária contra as tuas questões, elas estão... é o que mais te persegue.
Satanás, quando ele percebe que você está cheio de dúvida, ele só aumenta, ou então ele joga suas setas para tentar piorar a situação. E na maioria das vezes, quando nós estamos sendo perseguidos por pessoas ou por situações que nós nos colocamos ou geramos, nós nos dispersamos, nós ficamos dispersos do reino espiritual e o mundo nos consome, nos engole, causando em nós, tentando deixar em nós aquela dúvida de quem nós realmente somos. Aquela dúvida que faz com que nós perdemos a identidade. Só que eu quero dizer para você hoje, você é geração eleita. Você não é acaso, você é propósito. Lembra? Você é sacerdócio real, chamado a ministrar diante de Deus. Você é nação santa, separado, não comuns, pessoas normais. Você é separado. Você é povo exclusivo, propriedade particular de Deus. Esse texto aqui de 1 Pedro, ele vai resgatar aquele eco antigo do Antigo Testamento. Êxodo 19, versículo 5 vai dizer: aplicando agora os que estão em Cristo. Êxodo 19, 5 vai exatamente falar algo relativo a isso. Quando o mundo tenta definir você, a Bíblia reafirma você. Já tem nome, missão e linhagem eterna. Você já tem nome, missão e linhagem eterna. Daniel, que recusou comer a cultura da Babilônia, foi um que mostrou a sua real identidade. Jesus, que foi rejeitado pelos homens, mas aprovado por Deus. José, que teve a sua túnica tirada, mas não perdeu sua identidade. Querido, segundo uma pesquisa da Barna Group de 2022, 82% dos jovens cristãos sentem pressão para adaptar sua fé a padrões culturais modernos. Eu não vou nem entrar nesse assunto. Inclusive, nós estamos vivendo no mês de junho. Aqui no Ceará, no Nordeste, é cultural nós temos festas juninas, né, que representam aí, tem um sentido muito grande aí no catolicismo e em várias outras vertentes, mas quantas igrejas eu não vejo fazendo arraiás? Meu Deus. Oh, Jesus. Eu não vou entrar nesse assunto, irmão. É polêmico isso aqui. E o nosso objetivo não é fazer polêmica, não. É transformar pessoas. E nem confrontar. É transformar mesmo. Então, 82% dos jovens, segundo essa pesquisa, os cristãos sentem pressão para se adaptar ou adaptar a sua fé aos padrões culturais modernos. 69% deles já pensaram em abandonar as suas convicções, os princípios bíblicos, para quê? Para se encaixar. Por outro lado, os que afirmam saber quem são em Deus apresentam 45% menos propensão à depressão, 60% mais clareza vocacional. Você está entendendo isso? 45% das pessoas que sabem quem são em Deus, elas se blindam contra doenças. Por isso que foi o primeiro episódio dessa série que eu falei sobre ansiedade e depressão. Porque a autoafirmação da identidade, ela faz com que você evite o efeito de autossabotagem. Ela faz com que você compreenda quem você é,
criando em você uma camada, uma blindagem espiritual para depressão, ansiedade. Não estou querendo dizer que talvez o motivo de você ter ou não ter ansiedade ou depressão seja falta de identidade, mas é um dos causadores. 60% das pessoas que sabem quem são em Deus apresentam mais clareza vocacional. Elas estão decididas: eu vou ser isso, eu vou fazer isso, eu vou seguir assim. Certeza. É mais do que o dobro de resiliência e mais do que o dobro de resiliência emocional em crises. Identidade bíblica não é um conceito, é um escudo espiritual, uma camada que te protege. Quando você define a sua identidade, quem você é, você não está criando ali um conceito de ser cristão, uma forma prática de viver a vida como gospel. Não, você está vivendo a sua identidade em Deus, você está se tornando quem Deus escreveu e preparou para você ser. Queridos, Jesus está voltando. Jesus está voltando e eu preciso dizer para você que é o tempo, já passou da hora em que nós devemos nos posicionar como cristãos de verdade, como homens e mulheres de Deus. Não há mais tempo para perder com que roupa vestir, que palavra falar, com que pessoas andar. Não! Isso já está muito claro. O que Deus quer para você hoje e agora é que você seja uma pessoa convicta, certa, com certeza no coração de quem você é, que você saiba exatamente como Deus te criou, qual a sua forma original. E se você ainda não sabe a certeza, certamente qual a sua identidade, quem você é em Deus, Deus está te dando oportunidade hoje para você buscar, descobrir a sua identidade no Senhor e ativar todos os rótulos, todas as palavras, toda e qualquer maldição que foi lançado contra a sua vida e palavra de destino. Vamos orar? Pai, aqui eu oro, Senhor, a Ti com o coração grato e agradecido. O Senhor sabe, Deus, que nesses dias eu me encontrei triste por olhar para pessoas, para situações, mas o Senhor ministrou meu coração e eu entendo, Deus, que a tristeza, Senhor, ela carrega fardos inúteis e logo, Senhor, o Senhor ministrou ao meu coração e retirou isso do meu espírito, da minha alma. E é por isso, Deus, que eu peço a Ti, Senhor, nessa manhã, seja com todas essas vidas que me escutam. Pai, abençoe-os, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés. Deus, dê a eles resistência, escudo espiritual, reafirmando a sua identidade. Deus, eles descobrindo quem são em Ti. Que o sobrenatural do Senhor os abrace agora. Que, Pai, em nome de Jesus, cada um deles consiga entender o propósito de viver hoje e os próximos dias em Ti. Nós repreendemos toda ansiedade, todo espírito de fracasso, toda depressão. Em nome de Jesus, sai agora. Em nome de Jesus, nós repreendemos e cancelamos pelo poder do nome do Senhor Jesus. Deus, eu dedico a Ti, Senhor, o devocional, dedico a Ti esses dias. Hoje chegamos no 20º dia, Pai. Senhor, que o Senhor nos dê força para continuar os outros dias. Que o Senhor nos dê recursos, tempo. Pai, em nome de Jesus eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, querido? Que você seja abençoado nessa manhã. Não esqueça de compartilhar esse devocional com quem você ama. Se você está no YouTube, coloca aqui uma palavra que te tocou nesse devocional. Você pode também testemunhar através dos comentários do YouTube. Se você está no grupo do WhatsApp, que Deus te abençoe e que a graça do Senhor, que o seu maravilhoso Espírito, que as consolações do Senhor estejam sobre a sua vida, que a mão poderosa dele esteja sobre a sua vida, que ele te abençoe e te guarde, resplandeça o rosto sobre você e te traga paz. Até amanhã. Deus abençoe.